Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Hoje no De Olho no Direito, nós vamos falar sobre perda de objeto em estacionamento. Nesses casos, o estabelecimento é responsável? Mas antes de falarmos sobre o tema de hoje, eu gostaria de deixar um recadinho aqui para vocês que ainda não são inscritos no canal. Se inscrevam, deixe o seu like, deixe o seu comentário, para que nós possamos conseguir mais visibilidade do nosso conteúdo e possamos levar essas informações para mais pessoas, divulgando e compartilhando conhecimento. A proteção e a segurança são direitos básicos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Em outras palavras, os fornecedores, eles têm responsabilidade em relação aos vícios e defeitos apresentados na prestação do serviço. É comum encontrarmos em estacionamentos placas e cartazes que retiram a responsabilidade do estabelecimento em relação ao veículo ou objetos deixados no interior do veículo. Esses avisos, porém, não têm qualquer validade. Os fornecedores não podem ignorar os direitos do consumidor nesses casos. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor defende quem tem problemas nesse tipo de situação, né? Quando deixa o veículo no estacionamento e venha a ter o veículo danificado ou furtado, ou venha a ter objetos que foram deixados no interior desse veículo furtado, o estabelecimento é sim responsável. O fato de afixar um cartaz dizendo que não é responsável não retira a obrigação do estabelecimento de indenizar o consumidor nesses casos. É comum, né, e como eu já disse, que os estabelecimentos comerciais ofereçam aos seus clientes vaga de estacionamento privado. Em muitos deles, é bastante comum também encontrar informações de que a empresa não será responsável pelos veículos ou objetos deixados em seu interior. Contudo, caso venha a ocorrer danos, furtos nos veículos ou objetos guardados no seu interior, o estabelecimento que disponibilizou o estacionamento é responsável perante o cliente e deve indenizá-lo pelos prejuízos. A prática de exibir os anúncios de isenção de responsabilidade, ela não retira a obrigatoriedade do ressarcimento, ou seja, não retira a obrigatoriedade da indenização material e, dependendo do caso, até mesmo a indenização por dano moral, de acordo com a situação que venha a ocorrer. Isso acontece porque, quando o estabelecimento disponibiliza aos seus clientes o serviço de estacionamento, atrai para si a responsabilidade de prestá-lo da melhor forma, ou seja, com segurança, com eficiência e com qualidade. Inclusive, essa responsabilidade também se encontra prevista no Código de Defesa do Consumidor, quando diz que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Isso está lá no artigo 14, como eu já disse anteriormente. Sendo também este o entendimento aplicado pelos tribunais superiores em demandas judiciais. Com base na súmula 130 do STJ, nós temos que a empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículos ocorridos em seu estabelecimento, ou seja, no seu estacionamento. Mas, afinal, o que significa essa responsabilidade indenizatória? O conceito de responsabilidade de indenização, ele está previsto no artigo 927 do Código Civil, que dispõe que sempre que alguém, por cometimento de atos ilícitos, causar danos a outra pessoa, seja esse dano de ordem moral ou material, fica obrigado a repará-lo. E essa reparação, como já dito, é feita sob a forma de indenizações, seja ela material ou moral, dependendo do caso. Sendo assim, quando o estabelecimento oferecer a prestação de serviço de estacionamento a seus clientes,
seja esse serviço a título gratuito ou mediante pagamento, assume o ônus, ou seja, assume o dever de zelar pelo correto funcionamento e pelos veículos e pessoas que utilizam, atraindo a responsabilidade de indenizar seus clientes pelos fatos que lhe ocorrerem. Sendo assim, sabendo que a responsabilidade ela é inerente à atividade, ou seja, esse tipo de atividade ele atrai a responsabilidade para o estacionamento, recomenda-se que o estabelecimento preste um serviço de forma acompanhada com controle de acesso, câmera de monitoramento, segurança patrimonial, bem como utilize placas de anúncios para que os clientes evitem deixar seus pertences pessoais no interior dos veículos. E nesses casos, tomando essas medidas, além de minimizar que situações dessa natureza aconteçam, demonstram o zelo e o cuidado da empresa, dando inclusive a oportunidade que, em caso de furtos ou roubos, a pessoa tenha acesso às informações, às imagens das câmeras de segurança, que possam identificar o causador do dano, permitindo assim uma possível ação regressiva de ressarcimento, ou seja, o estabelecimento que toma esses cuidados, embora ele não deixe de ter o dever de indenizar, de se responsabilizar por esse tipo de situação, caso venha acontecer, vai ter maior possibilidade de identificar a pessoa que praticou esse delito, o roubo, o furto do objeto deixado no interior do carro ou mesmo danificações no carro, no veículo, para que possa, apesar de indenizar o dono do veículo, ele possa cobrar numa possível ação de regresso daquela pessoa que cometeu esse dano, que praticou esse delito. Dando continuidade ao vídeo de hoje, nós vamos falar um pouco sobre o acesso à informação. A informação também é um direito básico e deve ser disponibilizada de forma clara e acessível ao consumidor. Ao deixar o veículo no estacionamento, o consumidor deve receber um comprovante de entrega com a data e hora do recebimento, com a marca do veículo, com a placa, qual horário que foi deixado, com todas as especificações da empresa e todos os dados da empresa, CNPJ, tudo direitinho. Dessa forma, está estabelecida a relação contratual. Caso haja algum problema, o consumidor poderá reclamar com base no Código de Defesa do Consumidor. Caso tenha perdido o comprovante, o consumidor não pode ser penalizado e deve pagar apenas pelo tempo em que o veículo permaneceu no local. É responsabilidade do estacionamento utilizar meios de marcação da entrada e saída do carro. Por exemplo, ele pode usar câmeras, colocar ali um sistema de câmera, ou colocar alguém ali na entrada para anotar tanto a hora que o carro entra, qual a marca, tudo direitinho, para conseguir estabelecer um padrão de horário de entrada e saída do seu veículo. Os estacionamentos gratuitos também estão sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor. O estabelecimento comercial que oferece o estacionamento aos seus clientes, ainda que não cobre pelo serviço e também não entregue nenhum tipo de comprovante, assume a obrigação de guarda do veículo, podendo ser penalizado por furto ou qualquer tipo de dano, conforme a doutora Márcia já explicou. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do tema. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários, que assim que possível nós iremos respondê-lo. E continue conosco, sempre de olho no direito.